algumas questões são muito marcantes nesse momento de conflito. A Suíça, por exemplo, que é historicamente neutra, tradicionalmente neutra, decidiu adotar as sanções da União Europeia contra a Rússia. E isso tem um valor imenso. Essas medidas incluem sanções contra o presidente russo, Vladimir Putin, envolvendo o congelamento de fundos. Além disso, 5 magnatas russos próximos ao presidente estão proibidos de entrar na Suíça. Nos últimos dias, as autoridades suíças estiveram sob forte pressão para se alinharem com os europeus e os Estados Unidos. Vamos à opinião aqui de Tiago Anastácio a respeito dessa mudança de postura. Nós estamos observando o mundo e o nosso olhar é macro, evidentemente. Mas é interessante poder trazer a Suíça aqui para a conversa por ser tradicionalmente neutra e trazer para a gente esse tom do tamanho da força das sanções aos russos, não é, Tiago? Sem dúvida, Elisa, mas acho que é importante nós esquadrinharmos uma coisa. Existe uma neutralidade bélica, que é da cultura, por exemplo, do Brasil. Nós nos metemos em apenas um conflito no último século. Ou estivemos em missões de paz, ou entramos no conflito, como no caso da Segunda Guerra Mundial, contra o eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Existe a neutralidade, então, bélica. E existe também a neutralidade diplomática. A Suíça dá um passo à frente e a Suíça tem mudado muito desde os atentados de 11 de setembro, até mesmo em razão do seu sistema bancário ter se aberto ao compliance, às fiscalizações internacionais. A Suíça mudou muito, ela deixou de ser um país de segredos financeiros, que em regra e invariavelmente era nada mais do que um grande depositário de dinheiro de corrupção, narcotráfico, terrorismo e, principalmente, desses grandes autocratas que, em regra, quando desvelados, sabia-se que tinham centenas e centenas de milhões de dólares em contas, em regra, não nominadas. A Suíça vai agora à frente, dá um passo à frente e concorda com as sanções diplomáticas, as sanções das leis internacionais. Então, novamente, existe uma neutralidade bélica que o Brasil, inclusive, tem o compromisso de assumir e existe uma neutralidade diplomática, algo que o Brasil não é ero e vezeiro em praticar. O Brasil já concordou com punições e sanções internacionais a países ou em grande litígio, em estágio avançado de litígio, até mesmo em guerras. O ponto é, nós estamos falando aqui sobre a não neutralidade diplomática. A Suíça, em resumo, sempre esteve em cima do muro, exatamente para não agredir, não deixar irritados aqueles que tinham dinheiro em suas contas. Com a abertura financeira, econômica, bancária da Suíça, esse quadro mudou e era previsível que mudaria. Agora, o que temos sempre é a imposição de neutralidade bélica. Essa é uma ordem constitucional brasileira. Nós não entraremos num conflito armado, não participaremos de guerras, a não ser, obviamente, quando exista um autocrata tentando invadir o mundo e aniquilando populações e etnias. Aí, sim, nós podemos avaliar um auxílio para países irmãos e mesmo que não sejam irmãos. Outra coisa é a neutralidade diplomática, contra a neutralidade sobre sanções que a Organização das Nações Unidas, por exemplo, possam adotar, inclusive pelo seu Conselho de Segurança. Porque senão também, Elisa, aí é uma questão de ordem lógica, e eu sei que é muito difícil para as pessoas que não são dadas ao sentar, estudar, meditar, entenderem. Mas ela é de ordem lógica. Se não é possível a não neutralidade bélica e nem a não neutralidade
diplomática, para que serviria a ONU? Para que serviria o Conselho de Segurança da ONU? Nós queremos tanto fazer parte de forma permanente do Conselho de Segurança, não é para ficar vendo como a moça de Chico Buarque que via a banda passar olhando pela janela, né? Nós queremos fazer parte do Conselho de Segurança da ONU de modo permanente, exatamente para que não fiquemos em cima do muro. Nós precisamos adotar sempre a postura possível de sancionar diplomaticamente. Mas, repito, dentro da cultura da Casa de Rio Branco, do Itamaraty, de sancionarmos diplomaticamente, evitando-se, porém, sempre a guerra. Estamos em 2022. Não é mais possível que uma pessoa que esteja trabalhando dentro do governo ucraniano receba um míssil russo e as pessoas que estejam na rua tenham seus carros destruídos por um míssil russo e que crianças sejam acordadas no meio da madrugada para ir para bunkers. As sanções devem ser inteligentes, como o esmagamento das finanças russas para que o dinheiro não vá à guerra, não seja usada para o maquinário de guerra, para que mais mortes não sejam causadas. E aí também temos as observações dos tribunais internacionais sobre o que está acontecendo na Ucrânia. E já se pode dizer que são, pelo menos numa primeira visão, graves. Nós não estamos separando um combate entre militares e civis. Está se atacando alvos não governamentais, na verdade não militares, e estamos observando algo muito, muito perigoso. Então, Elisa, a Suíça apresenta uma nova posição dentro da sua história de diplomacia, desce de cima do muro, porque pouca coisa ainda esconde sobre essas figuras, que em regra são os senhores da guerra, que em regra são aqueles que fazem guerra. Quem tinha contas em paraísos fiscais, como por exemplo a Suíça? Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, oligarcas russos ligados a Vladimir Putin. Como você mesmo disse, 5 deles foram proibidos de entrar no território helvético. Então, é uma nova mudança. E o Brasil deve seguir essa linha. Nada de guerra, porém, agindo de forma firme para que não haja guerra. Eu espero que os bons cidadãos brasileiros que já começaram a falar nas redes sociais, fazendo essa confusão que é natural sobre para quem não estuda e não se dedica à informação e que não assiste você e o Evandro todos os dias, Elisa, é natural que se faça essa confusão. Uma coisa é neutralidade bélica, outra coisa é neutralidade diplomática, porque senão não haveria sequer razão lógica para termos a pretensão de participar de um Conselho de Segurança. Porque se já temos a cultura do não bélico e também tivermos a cultura do não sancionar economicamente, faríamos parte do Conselho de Segurança para quê? Para testemunharmos as mudanças do mundo, as mudanças que conjuntos de países fazem em defesa, muitas vezes, de nações que estão sendo agredidas, mas aí é uma questão mais de inteligência também, não tem só a ver com esforço, tem muito a ver com inteligência e de sua própria posição com o mundo, de cada um desses cidadãos. Nós estamos vivendo um momento ruim, uma tentativa de retorno de uma guerra fria mequetrefe, com o levantamento de uma cortina de ferro nova, a tentativa por Vladimir Putin, que repito o que disse anteriormente. Vladimir Putin conseguiu algo que não era tão imaginável assim. Ele uniu a Europa. Ele fez com que a China repudiasse a sua agressão. A economia global está indo contra a Rússia. Os russos estão indo às ruas, embora ainda estejam sendo presos por pedirem paz. Essas talvez seja a grande temperatura dos dias de hoje e que talvez adjetivem Vladimir Putin da forma adequada. Ele prende
quem pede paz. É um grande fomentador de fake news. Não preciso nem lembrar daquela fotinho maravilhosa do presidente Jair Bolsonaro com o vereador, seu filho, que é investigado no Supremo Tribunal Federal por ser um dos espalhadores de fake news, ali na Rússia, tratando do que, eu não sei o que um vereador carioca trata dentro do Alto Politburo russo. Mas havia um vereador carioca investigado por fake news conversando com o Alto Politburo russo. Então nós estamos vivendo esse momento que é lisérgico, esse momento em que as pessoas falam muito, parecem entender de tudo, começam a defender, Bolsonaro está certo, nós não queremos guerra, ninguém disse que queremos guerra. Constitucionalmente temos um compromisso de resolvermos de forma pacífica todos os conflitos que nos chegam, até porque nós sempre fomos os intermediadores de soluções. Preze-se pelo menos a memória de Sérgio Vieira de Mello, que as pessoas obviamente talvez também já tenham se esquecido de quem foi. São coisas distintas e a Suíça dá um passo e esse passo deve ser aplaudido e seguido pela diplomacia brasileira, que infelizmente perdeu a sua força, perdeu o seu poder, mas eu não tenho a menor dúvida que muito breve será retomado esse poder. Tiago Anastácio, a opinião aqui no Liberdade de Opinião. Obrigada, Tiago. Até breve. Já falo contigo novamente.